Você reclama do seu trabalho, né, da sua vida e tal. Mas se você ganhar 150 mil por mês? Aí a pessoa dá um sorriso e fala assim, eu falo, então o problema não é o trabalho, o problema é que você é pobre. Então é muito interessante que as pessoas também joguem pedra no herdeiro, na pessoa rica e etc, mas que queiram estar no lugar dele. É uma coisa do Deus me livre, mas quem me dera. Num mundo de trabalho de verdade, sem promessa fácil, tem uma voz que junta performance e saúde mental com foco em carreira. A Ana Tomazelli é psicanalista, pesquisadora, ex-diretora de RH de multinacionais, referência em desenvolvimento humano, dona de ONG e de opiniões impopulares na internet. Depois de anos liderando gente, cultura e fazendo fusão de grandes empresas, ela pegou tudo isso e transformou em método simples, prático e aplicável para líderes, times e pessoas que querem resultado com base na realidade. Palestrante, autora, mentora e aprendiz de blogueira, a Ana fala claro sobre carreira que funciona, bem-estar e liderança consciente, do jeito que dá para usar no dia a dia. Se você busca clareza, equilíbrio e resultado, é agora. Ana Tomazelli, no A Sucessora. Gostou? Eu amei! Textinho by minha pessoa. Você não levanta da cama pra fazer pouco, né? Nem pra fazer vergonha. Eu amei, eu quero muito esse vídeo. Não, é pra você. Eu fui apresentada desse jeito, Tá que vendo? tudo. Vão reclamar por causa da dona de ONG, né? Que é uma brincadeira que eu faço. Eu falo assim, ONG não tem dona, é uma organização da sociedade civil. Tá bom, gente, tá bom. Essa é uma outra conversa. A gente vai falar de social hoje, né? Mas a gente gosta de ser impopular. A gente gosta de falar verdades difíceis. A gente gosta de provocar as pessoas. É verdade. Tô tão feliz de estar aqui. Eu também. Tão feliz de ver isso aqui. Tudo isso dá certo. Porque lá atrás era só uma ideiazinha que foi plantada na cabeça. Eu te comprei na planta, né? Foi. Tem isso. Não era nem na planta, eu acho que era um terreno baldio. Era um pântano. Era um pântano e você foi lá, lutando. Verdade. Carpindo lote. É isso. lote. Que bom, querida. Mas me conta, antes da gente começar aqui, aliás, eu já te conheço muito, né? Tá Mas bom. pra eles, diga aí um pouquinho sobre você. Mais do que... Eles vão assistir esse vídeo também. Caramba, eu posso falar até pra eles. Então, já que você já me conhece, eu vou falar com eles, né? Com quem tá assistindo a gente. Eu sou Ana Tomazelli, eu gosto de dizer que eu sou uma jornalista e diretora internacional de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Meu mestrado foi sobre matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos, que virou um livro. E o meu doutorado é sobre as escolas para solteiras no campo evangélico, no campo digital, juntando religião digital com economia da religião. Então, eu pareço aquele meme, sorveteria, cabeleireiro e material de construção. Tudo isso dentro de 1,5 metro de ser humano, que é maravilhoso. Você acha que não vai dar em lugar nenhum, mas dá em alguma coisa. Estou sentada desse jeito que é confortável para mim, porque é isso, né? Eu tenho 1,5 metro, então ergonomia e conforto é uma coisa que eu procuro bastante. E tô aqui nesse podcast, neste evento chiquérrimo, mas eu e a Bárbara também, a gente tem um lado que é bastante vida real, não que a chiqueza não seja, mas esse lado também de dizer, olha, a gente sabe ser fina, sabe falar com conselho, sabe ser conselheira, sabe fazer negócio, mas a gente também gosta de comer no espetinho do Valdir em Barretos, né? São várias skins, várias facetas que a gente tem. E a gente é muito camaleão, a gente se adapta a tudo. Água, né? Gosta de tudo. Acho que a gente gosta muito de ser água, porque a gente pode ser vaso, pode ser copo, pode ser rio, pode ser mar, mas a gente não deixa de ser água. E conversa com todo mundo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem e que conecta muito, né? Sempre conectou muito a gente nesse sentido. A gente gosta de falar sobre coisas de verdade. Por mais que a gente não foi... Assim, você tá há mais tempo do que eu na internet né, e que tem crescido cada vez mais, porque você fala aquilo que você acredita do seu jeito, com a tua personalidade. Isso. E é isso que conecta e as pessoas se reconhecem. E é o que tem acontecido comigo agora também. Eu acho que a gente fala muito, é muito transparente da nossa verdade, nos nossos princípios, naquilo que a gente acredita, né? Sem se preocupar tanto com o que os outros vão achar nesse ponto. E eu sinto que, além disso, tem uma coisa que é de boa fé. A gente não tá querendo arrumar caso com ninguém, a gente não tá querendo lacrar, não tá querendo fazer assim, aparecer, né, fazer assim essa coisa que as pessoas acham que é mais a internet e que a gente veio vendo nos últimos anos. É muito mais uma ocupação de território
de uma forma responsável, como a gente faz em outros territórios, do que absolutamente qualquer outra coisa. Então, eu não tenho nem agenda para ficar antagonizando pessoas. Eu gosto de antagonizar estruturas, processos, enfim, conceitos. Mas pessoas eu prefiro muito mais fazer cooperação técnica, fazer collab, fazer várias outras coisas do que ficar ali falando de alguém que, para mim, realmente isso é muito mais cancerígeno do que qualquer outra coisa. Então, por isso que eu tô aqui. As pessoas acham que a minha agenda é muito corrida, mas eu gosto de dizer que eu tenho tempo para tudo que eu quero, e é verdade. E as pessoas também acham que eu faço as coisas correndo, e eu não faço. Eu só faço correndo quando realmente não tem outro jeito, tem algum imprevisto, alguma coisa. Mas hoje, por exemplo, eu viajei, não E é? tempo é relativo, né? Porque eu correndo pra um não é correndo pra você. Não, O claro, devagar pra um não é o claro. devagar. É muito relativo também. Eu cheguei aqui com calma, eu arrumei meu cabelo com calma, eu sei que não parece muito arrumado, mas assim, também é uma coisa meio personalidade, meio Guga Chakra, né, meio Guga Chakra Way of Life. Então, acho que se apropriar do tempo e desenhar, assim, de fato, uma carreira que funcione, e quem empreende tem carreira, quem é empresário tem carreira, vamos lembrar disso. As pessoas acham que só quem tem carreira é quem tá dentro de uma empresa, e não é. Mas enfim, eu acho que a gente vai falar de muitas coisas. gente Quero vai. saber pra que eu tô aqui hoje, porque tem roteiro, mas a gente não segue A gente roteiro, é uma não segue loucura. roteiro, a gente é assim Uma mesmo. loucura. Porque esse meu podcast, né, a sucessora, a gente fala sobre muitas coisas que eu trago pro universo das empresas familiares, né? Ok. Que é o que o meu público busca saber também, se identifica. Então, todas as pessoas que eu tenho escolhido trazer aqui, inclusive meu pai foi o primeiro convidado, Eu foi assisti. sensacional. E todas as pessoas que eu tenho trazido pra cá é porque elas tiveram em algum momento, fizeram parte dessa minha jornada, então causaram um impacto nessa minha jornada, ou que elas conseguem agregar para quem é sucedido, para quem é sucessor, gestores de empresas familiares que também deve assistir o podcast, porque vai entender vai enxergar algumas realidades, alguns pontos de vista que às vezes ele enxerga muito limitado pela questão da empresa, e aqui talvez abra a mente dele para outras coisas. E aí, por que você está aqui, né? Porque primeiro, para quem não sabe, mas você já introduziu, foi ano passado, né, que a gente fez. Eu fiz a mentoria com a Ana. A gente já se conhece já de outras vidas, mas fiz a mentoria porque eu tava no meu processo de sucessão. Foi um processo, enfim, você sabe que foi um processo ali difícil. Nos primeiros anos, eu não te encontrei logo no início. Quisera eu que tivesse encontrado, mas não encontrei. Mas naquele momento, eu precisava me fortalecer como sucessora, como mulher, como executiva, como líder, e eu sentia que faltava isso, porque principalmente quando a gente está num meio muito masculino, é difícil a maneira como a gente se posiciona, que a gente quer ser autoridade, a gente quer ser respeitada, mas assim, você quer um respeito e autoridade que não seja pelo autoritarismo, né, mas assim, pela tua postura, pelos teus resultados, em como você se comporta, né, a tua conduta. E eu precisava desse lugar, mas mais do que isso, tem um ponto muito interessante também que não tá na pauta. Isso aqui vai servir pra nada, mas tá bom. A gente Vai já imaginava, a gente vai vai sim. servir pra ficar aqui, ó, com o logo no negócio. Que uma das coisas, então, né, que eu quero que a gente fale aqui é sobre esse processo do sucessor de se fortalecer pra assumir, né, de fato, algo que não é dele. Porque o que acontecia comigo, que você lembra? Eu fugia, né? E assim, muitos herdeiros e sucessores, eles querem fugir das empresas familiares, né? Acho que aqui, como a gente falou, a gente tem muito que trazer sobre. Acho que a gente pode até começar por esse ponto e depois a gente vai para o outro bloco que virou aqui, enfim, que é o impacto, né, que a gente tem, o que acontece na família impacta na empresa. Então a gente vai falar sobre isso também e, enfim, sobre outras coisas. Mas nesse início, como você percebia, porque eu não enxergava, você enxergou muito antes de mim, do tipo, por que você está fugindo desse lugar, Sim. né, dessa responsabilidade? Porque eu fugia mesmo, era uma cadeira que eu nunca pensei em assumir. Aí quando eu assumi, eu tentava buscar, sei lá quantos negócios apareciam na minha cabeça, que tentavam me tirar disso, e era aquilo que você falava, assim, mas onde é teu trabalho? Onde é que é tua fonte de renda? Onde você tem que focar? Então é nisso, foca nisso. Depois você faz outras coisas que você gosta, em outros momentos, de outras formas, até com mais tranquilidade. Então, vamos começar por essa parte. Vamos. Bom, eu quero começar dizendo que empresa familiar é a menina dos meus olhos.
Eu trabalhei com muitas empresas familiares, também empresas não familiares, pequenas, médias, grandes, capital aberto, capital fechado, fiz IPO, participei de 19 M&As ao longo da minha carreira, dentro e fora do Brasil. Quem vê esse rostinho não imagina tudo isso, Não né? imagina, eu sou uma jovem senhora, na época dessa gravação eu tenho 44 anos, rumo aos 45, fiz muitas coisas paralelamente, sempre fui muito inquieta. E empresa familiar é o meu lance por milhares de razões, assim, porque de fato é onde, se a gente for parar para pensar, mesmo as grandes corporações, elas sempre têm uma história familiar na base, que seja com irmãos, com um casal, pais e filhos, ou uma pessoa sozinha que depois aquilo ali vira outra coisa. Então é muito no seio da família, ou muito por uma necessidade da família que uma empresa nasce, e eu honro muito isso, acho que isso é muito importante de se dizer. Essa coisa mais cristã também, a gente vai ter que falar um pouco de religião, né? Essa coisa mais cristã da família como base, que funda o Ocidente, principalmente o Brasil como um país colonizado, a gente vai precisar olhar para isso também, dessa família nuclear como base, não a família aldeia, que de fato é a família tradicional brasileira, é a família aldeia, né? Mas aí a gente vai falar da família nuclear, meio a coisa da margarina, né? Pai, mãe, dos filhos ali, a coisa heteronormativa toda. Então a primeira coisa é que empresa familiar é o meu lance, eu sou conselheira de empresas familiares. E a segunda coisa que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso e que me ocorreu agora, é que eu acabei de me dar conta que há muitos anos eu tenho experiências muito exitosas com herdeiros, mas que nunca antes de você, um herdeiro encheu a boca para dizer que é herdeiro, num país como o Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma coisa importante aqui também para marcar, que existe uma questão com os herdeiros, no sentido de preconceito, olhando e falando, a vida para você é fácil. É um demérito, né? E socialmente, para muitas coisas, é mais fácil sim, porque quando você herda mais coisas, além de traumas, dívidas e doenças, que é o meu caso. Quando você é do lado bom, né, da coisa. Quando você herda dinheiro, muito provavelmente você abre a sua porta e você não pisa num esgoto a céu aberto, você não tem uma goteira em cima da sua cama, você sim tem mais possibilidades de não só estudar, que é o que as pessoas mais olham e tudo mais, mas de descansar, de comer melhor até os 5 anos, então você forma redes neurais mais fortes, você fica de fato uma pessoa mais inteligente, você tem mais tempo disponível, porque as pessoas não têm as mesmas 24 horas, isso é muito importante. E aí, pelo fato de você não crescer com adversidades sociais, cria-se uma imagem de que então você não tem dificuldade, que você não pode sofrer, não pode reclamar, não pode ter problema e etc. E nas minhas experiências com herdeiros, muitas vezes o contrário. Muitas vezes existe um problema interno de eu não sofri para crescer, para viver, para conquistar minhas coisas, então eu não sei o que é a vida, o mundo. Eu tô falando das pessoas que prestam, né? Porque tem um povo também que não presta, que não tá nem aí, não tá nem aí. Herdeiro mesmo, né? Que é esse aí. A figura do herdeiro que a gente tá acostumado a ver. Essa figura estereotipada, essa figura um pouco mais arquetípica que tá na cabeça das pessoas, que é essa pessoa que não tá nem aí pra nada, nem pra ninguém, não sabe nem muitas vezes de onde vem o dinheiro e não tá nem aí pra nada. Então, mas eu honra também, né? Exato. E se desfaz, e não dá valor, sabe? Porque uma coisa era você tentando fugir, que eu enxerguei muito rapidamente, muito porque você achava que aquilo era incompatível com a vida que você queria ter. Mas em nenhum momento você desonrava isso, você sabia de onde vinha. A sua casa, o seu dinheiro, a sua história, você em nenhum momento diminuía isso. Então, nunca ninguém na minha rede próxima, até você chegar, tinha enchido a boca para dizer, bom, eu sou herdeira, é isso mesmo, eu vou fazer um podcast chamado A Sucessora, e eu vou sentar nesse lugar, e isso eu lembro de nascer muito na nossa mentoria, de eu falar, mas por que você não fala com outros herdeiros? Porque deve estar, assim, com certeza tem um monte de gente, com um monte de drama, pessoas até mais jovens do que você é muito mais jovem do que eu, mas pessoas até mais jovens do que você, e hoje é muito interessante porque, além de você, eu tenho um grande amigo muito próximo que é herdeiro e é tão interessante porque é como se esse chá revelação estivesse chegando para ele agora. Porque é um chamado, né? É um chamado. Porque para vocês,
do mesmo jeito que eu fui forjada nesse lugar de trabalhar para ter o que comer, essa é a minha vida. Sim. Eu não conheço nenhuma outra realidade diferente disso. Vocês não conhecem outra realidade diferente disso. Então, para ele, empreender e ser empresário é o que ele sabe da vida, não é? E claro, as métricas dele são diferentes, as noções de dinheiro são diferentes, as entradas de receita são diferentes, mas as de despesa também, Sim. porque ele tem ali uma frota de quase 30 caminhões, e aí a gente sabe quanto custa um caminhão bem feito hoje em dia. Então, assim, é um erro muito grande as pessoas só olharem para o que elas acham que é o bônus, porque de fato elas não conhecem o ônus. Então, acho que essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é, portanto, agora juntando tudo, esse caminho que vai se construindo, de você sentar numa cadeira que muitas vezes você nem quis. E nesse fim de semana eu terminei de assistir uma série chamada The Crown, que é sobre a realeza britânica. Eu faço muita analogia com relação a essa questão de ser sucessora e de empresas familiares com a monarquia. É isso, porque assim, a coroa é um ente, não é? A coroa é um ser vivo, a coroa é um algo orgânico. Então, a despeito das nossas vontades individuais ou dos nossos quereres ou de qualquer outra coisa, existe a coroa, existe a empresa, existe a família. E aí sempre tem um ou outro que vai tentar desvirtuar alguma coisa. E eu sou muito adepta, enfim, da rebeldia que joga o jogo. Acho que isso é muito importante. Então, como é que a gente faz para pavimentar o próximo século ou as próximas gerações sem necessariamente entrar nessa rota de colisão e destruir. Destruir, é isso. Tava na minha boca. Ô, Davi, quantas horas a gente vai ter nesse podcast mesmo? 3 horas? São 3 horas? Tá bom, só pra saber. Aqui bem confortável. Só daqui a pouco eu vou tirar meu sapato aqui e já vou bem cruzar aqui minhas perninhas. Pra quem não sabe que aqui tem uma comidinha aqui no tá fundo, isso tranquilo. aqui a gente vai ficar. Então, porque, bom, também como psicanalista eu vou entender esse tipo de movimento. Muitas vezes, para você construir uma identidade, você vai achar que precisa destruir algo, sem saber que aquilo é muito constitutivo para você. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes você acha que você vai resolver um problema, você vai tirar um defeito, e aquilo é estruturante da sua personalidade. É a raiz. Exato. Se você corta a raiz, você não tem de onde você tirar teu alimento, a tua fonte, Exato. a tua energia. Exato. Então, acho que acho que é muito pertinente numa conversa em que a gente vai falar com herdeiros, que a primeira coisa seja, não tenham vergonha Nenhum. de serem herdeiros. Não é uma coisa que se escolhe, acho que isso é muito importante. Os meus filhos, eles não são herdeiros nesse sentido ainda, não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Estou caminhando para isso, Estamos caminhando para isso, diga-se de passagem. Não é? Mas uma coisa que é muito importante, que eu não esqueço, o meu filho mais velho tem quase 30 anos, e quando ele estava para casar com a minha nora, para morarem juntos, eles queriam ir para um bairro periférico, mais afastado, porque era, enfim, era o que eles podiam pagar, etc, etc. E eu chamei eles queriam ser super independentes, assim, sem a gente, e que tá certo, foi criado para isso mesmo. Mas eu lembro que eu chamei eles e eu falei assim, principalmente para ele, né? Eu falei para ele assim, sabe, quando você faz um movimento como esse, é como se você jogasse fora tudo que os seus avós e eu e o seu pai construímos com tanto sacrifício, para que você não precisasse passar por algumas coisas que a gente passou. Se você, em sã consciência, quer passar, para mim, tá tudo muito bem, obrigada, desde que você saia da minha linha de despesa, para mim você vai ter a vida que você quiser ter. Mas pensa um pouco sobre essa vida que vem de muito longe. Ela vem de muito longe para te colocar num lugar que você simplesmente abrir mão dela desse jeito displicente. Uma coisa é você abrir mão dela como Buda fez. Outra coisa é você falar assim, ai não, eu vou aqui me sacrificar só para provar um ponto. E você fala, mas aí você joga fora tudo que a gente fez por nós, mas também por você. Qual é a razão disso se ninguém tá te cobrando nada, se ninguém tá te jogando nada na cara? Então, por que a gente não faz um movimento um pouco mais inteligente, um pouco menos penoso? Porque essa noção
de um passado de sacrifício que vive um presente de sofrimento para um futuro de salvação, isso é religioso, isso está muito nesse barro do qual nós somos feitos. Isso é uma coisa que eu digo muito. E não precisa ser assim. A vida já o budismo também vai falar do samsara, né? Então, a vida já é sofrida demais, já tem ilusão demais para a gente adicionar sofrimentos. Então, acho que nessa primeira parte é muito importante a gente dizer que herdeiro deveria erguer um pouco mais a cabeça, por uma razão também muito simples. Se essa graça te foi dada, faça mais com ela. Então, quem mais tem, mais faz, deveria ser assim. Os meus filhos podem não ter nascido herdeiros de dinheiro, mas eles têm uma herança social muito importante porque eles são homens, cisgênero, heterossexuais, sem deficiência física, magros, brancos, louros, de olhos claros, porque também eu também não saí de casa para fazer privilégio pouco. Não é, Zac, estamos aqui. Não sei onde é que isso aconteceu na minha vida. Eu, neta de avós negros, quer dizer, meus avós participaram, infelizmente, desse embranquecimento desse país. E os meus filhos são herdeiros de uma herança social na qual tudo para eles é mais fácil. Não tira o mérito deles, eles são excelentes, trabalhadores, estudiosos, etc. Mas tudo para eles é mais fácil, sim. Entende? Meu filho mais velho fez um processo seletivo uma vez numa escola de inglês que levou menos de 20 minutos. Ele nunca tinha dado aula na vida. E ele ganhou uma turma com quase 20 crianças para dar aula. Essa oportunidade teria sido dada para um jovem negro? Você não está desmerecendo a competência dele. Você só está avaliando o método do recrutamento e quais são os critérios de avaliação. E os vieses todos que a gente tem. Então, ele chegou em casa super feliz, mas ele mesmo falou assim: nossa, realmente, ser branco, louro de olho azul é muito diferente, assim, porque... Te encurta sabe? o caminho, né? Encurta o caminho, faz doer menos. Então, aproveita que você tá menos cansado e vai fazer alguma coisa por quem tá mais cansado também. Eu não tô falando vai entrar nesse só da caridade também, direta, né? Não tô falando só disso, mas assim, tem um papel aí. E eu falo pra eles, todas as portas vão se abrir, porque o meu mais velho, ele se culpava muito. Ele falou assim, ai, mas aí... Vamos fazer alguma coisa que isso aí que Deus te deu, entendeu? Então, tem uma coisa também que eu digo pra eles que todas as portas vão se abrir pra eles, e já se abrem. Eles só precisam segurar todas abertas pra todo mundo passar. E pra mim o herdeiro tem essa função. Na medida em que você tem dinheiro na mão, em que você tem poder, e tem uma coisa de crescer rico, assim, de crescer herdeiro, que é o acesso e as pessoas em volta. Os negócios, eles são feitos em quadras de tênis, em campos de golfe, no isopor do Corinthians, sabe assim? É com quem você convive, não adianta. Então, a gente precisa valorizar e começar a democratizar também um pouco mais esses acessos. Enfim, não era nada disso que a gente ia falar, mas eu achei que ficou muito excelente. E eu tô parecendo aqueles cachorrinho de carro de taxista, sabe? Que fica assim. Porque é absolutamente tudo que eu penso e coisas que existiam dentro de mim. E eu acho que isso foi um dos grandes pontos de quando eu fiz a mentoria com você, de quando a gente se conectou, porque... Eu falava, gente, ela consegue traduzir em palavras belíssimas, diga-se de passagem, aquilo que eu sinto e que eu não consigo ainda organizar, entende? Então, é justamente isso. E eu acho que, como aconteceu comigo e deve acontecer com muitos outros herdeiros, a gente tem esses sentimentos, alguns conflitos, e a gente, às vezes, não tem alguém que organize esses pensamentos e te mostre, olha, vai por esse caminho. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. Sim. Quando a gente tava junto. Então, porque eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi com 20 anos. Então, né, eu com essa cara, com esse jeito e tal, não era tão elegante assim na época, mas... Eu te conheci vestindo uma roupinha preta de radinho no ouvido, né? Exatamente. Mas eu comecei a trabalhar com 20 anos. Mas eu trabalhava... Não é porque eu comecei a trabalhar com 20 anos e que eu tinha toda essa estrutura dentro de casa que eu trabalhava pouco. Você me conheceu. Trabalhava. Então, assim, as coisas são distintas. E é isso que a gente tá falando. Então, a gente vai falar com esse tipo de herdeiro que carrega esse peso, dessa responsabilidade. Isso. Porque a gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente faz. Exato. E assim, que tipo de herdeiro você é? A gente podia fazer
fazer um chá revelação, né? Que tipo de herdeiro você é, assim, você é Quem você quer ser. E quem você quer ser, exato, porque eu também conheço herdeiros que são criados numa bolha e que não sabem quanto custa uma geladeira. Deveriam saber pelo menos quanto custa a geladeira da própria casa, que pode ser uma geladeira que custa 50 mil. Sim. Mas precisa saber que isso é muito fora de uma realidade majoritária. Não é não saber quanto custa, mas é não pelo preço, mas é o valor daquilo de fato. Também. Né? Porque assim, uma geladeira de 50 mil reais, e tem Opa. na casa de várias pessoas, Opa. né? Espero que de pessoas que estejam assistindo também, mas não é que a gente não tá falando de 50 mil reais, a gente tá falando dessa realidade perto desse todo. Então, quanto de fato custa isso, o valor disso. Exato. E porque toda a condição social vai se mobilizar em torno disso, das noções que você tem em relação ao dinheiro ou não. Eu lembro, 20 anos atrás, imagina, eu era pobre. Eu li uma entrevista da Sandy sobre ela não querer comprar uma bolsa de 800 reais ou comprar uma bolsa de... E 800 reais na época, hoje eu já acho bastante dinheiro, imagina na época então. E aí eu lembro que muita gente assim, nossa, que absurdo, ela não sabe o mundo onde ela vive. Não, gente, é que para ela 800 reais é 30 para você, entende? Então, as pessoas também têm que ter um pouco mais desse olhar compassivo, de dizer, peraí, não tem má fé, é só uma realidade diferente, é só uma lente diferente. E aí um pouco, porque assim, tem uma coisa, Bárbara, que eu digo muito para as pessoas, que é assim, tá bom, você reclama do seu trabalho, né, da sua vida, tá, mas se você ganhar 150 mil por mês, aí a pessoa dá um sorriso e fala assim, eu falei então o problema não é o trabalho, o problema é que você é pobre. Exatamente. Não é? Então, é muito São interessante. as verdades difíceis de se ouvir, né, e de se aceitar. Então é muito interessante que as pessoas também joguem pedra no herdeiro, na pessoa rica e etc., mas que queiram estar no lugar dele. E aí, dentro da pessoa que não tem aquilo, é um dilema muito grande também. Porque é uma coisa do Deus me livre, mas quem me dera. Exatamente. Entende? Então a gente precisa olhar para isso, porque é claro que eu queria ter nascido herdeira. Eu me acho ótima, mas assim, eu herdeira, eu acho que eu ia ser muito legal. Eu teria chegado a mais pessoas mais rápido, não é? E assim, é claro que não, porque eu seria uma pessoa completamente diferente, mas é claro que ter a tranquilidade de uma renda passiva enquanto você está estudando faz toda a diferença. Entende? Então, eu acho que o herdeiro ele precisa sair do armário para falar um português claro e falar, é isso, sou mesmo, não pedi, mas ganhei, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, porque inclusive, em algumas abordagens religiosas, espirituais, ser rico não é dádiva. Ser rico é um grandíssimo desafio em que você está muito mais propenso a falhar quando a gente coloca alguns óculos espiritualistas. Então, basicamente porque você vai ser perguntado sobre o que você fez, tendo tanto acesso a algo que neste mundo é tão importante, podendo resolver a fome no mundo, porque tem gente que é rico de um jeito que pode resolver a fome no planeta e fica fazendo foguete que explode. Então assim, entendeu? Tem uma coisa que para quem é espiritualista, para quem é religioso, vai ter uma cobrança, entre aspas, depois de falar assim, você nasceu com tanto recurso, o que você fez com isso, amado? Ah, tá, peraí, não é? É impossível, para mim que sou religiosa, que sou espiritualista, é impossível não pensar nesse tipo de coisa. O que é que você transforma em bênção a partir da graça que você recebe? Então, tem que sair do armário sim, e adorei aí... essa expressão. Herdeiro, saia do armário. A gente tirando os herdeiros tudo do armário, que tudo. Mas, ué, não foi isso que você fez comigo? É isso mesmo. Isso, porque eu tava nesse dilema de assumir a minha natureza, meu instinto tava me levando para construir algo meu. Eu sempre quis construir algo meu, porque é como se no meu subconsciente eu vivesse com essas mesmas crenças dessas pessoas que me julgam hoje na internet. Isso. Do tipo, não, porque você não fez, não é seu, você já pegou tudo pronto. Então, eu precisava me provar indo para um lugar, não, eu vou fazer a minha empresa, eu vou fazer não sei o que lá. Quando, na verdade, eu já tinha algo pronto, que foi feito com muito esforço, com muita dedicação, muito suor. E que
e que é lindo de você fazer esse processo de sucessão, né? E assim, até aqui, esse capítulo, né, esse livro foi escrito pelo meu pai dessa forma. Isso. Agora é a minha vez de escrever do meu jeito, Isso. e só que em níveis muito maiores do que se eu começasse do zero. Eu consigo hoje, com o que eu quero, com o meu propósito, com os meus princípios, os meus valores, eu consigo atingir muito mais pessoas partindo da empresa do meu pai do que se eu começasse do zero. E seu pai também, ele só conseguiu fazer o que ele fez, talvez porque ele tenha sido pai. E talvez porque ele tenha assumido uma responsabilidade tão grande de colocar uma geração seguinte num lugar melhor. Então, para mim falta muito isso dentro de casa, mas principalmente fora de casa, socialmente, é muito mais comum a gente se comprometer com os jovens da nossa casa, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, enfim, de colocar esses jovens numa situação melhor, dando uma vida melhor para eles, mas como socialmente a gente também não pensa nisso, então esse compromisso social, ele deveria ser um pouco mais expandido no sentido de, peraí, a gente não vai ficar aqui para sempre. Sabe por quê? Porque as pessoas, eu vou até me endireitar aqui para falar uma coisa, as pessoas que acham que tem conflito de geração, as pessoas que falam mal de jovem e tal, eu fico olhando, eu fico pensando assim, mas essa pessoa ela acha que ela vai viver para sempre? Será que essa pessoa acha que ela vai viver para sempre? Ela acha que esse espaço aqui é dela para sempre, não é? Ah, eu me mexo, muda a câmera, né, gente? Tá tudo bem, Davi. Olha eu deixando o jovem desesperado. E que não veio ninguém antes, Exato. e que não virá ninguém depois, né? Porque assim, um dia ele foi jovem, outro dia alguma outra geração ocupou esse lugar. Então, é a provocação que eu faço, porque veja, olha só que interessante. Eu sou muito xingada na internet quando eu falo bem de mãe até. Assim, a internet é uma coisa muito maluca pra mim. É um campo mesmo antropológico e tem até já nome pra isso, pra gente fazer etnografia, né? É muito interessante porque eu tenho visto a minha geração com mais de 40 anos, mulheres, isso é muito perigoso, dizendo que a vida delas foi destruída por uma mãe narcisista. E o narcisismo, ninguém cola o rótulo de narcisista na própria testa, né? Na própria testa é só o TDAH, né? Aí na testa dos outros que é o narcisismo. A minha vida foi destruída por uma mãe narcisista, mas eu não destruo a vida de ninguém. Ué, mas aí essa conta não tá fechando. Esse jovem que veio não é um produto meu, mas eu sou um produto de alguém que veio antes. Não, peraí, isso não tá funcionando desse jeito. Então, quando eu vou falar com grandes audiências, principalmente em palestras, em empresas, etc., eu falo, não é possível, porque o jovem ele nunca prestou. Mas não é possível que você não tenha sido jovem amado de alguém. Então lembra dessa pessoa para você amar pelo menos um jovem pra gente fazer uma coisa boa. Então, quando eu penso no herdeiro, eu penso num algo que veio antes, que também se moveu por ele. Que também se moveu para dizer o seguinte, olha, eu vou te deixar um pouco mais tranquilo e garantir um pouco mais a tua comida, não sei se por quantas gerações, eu só gostaria que você não, e eu acho que a palavra é essa, que você não destruísse tudo. Você pode, que nem acho que foi a herdeira da L'Oréal, que pegou a maior parte da fortuna dela e doou, e ficou com o que para ela era suficiente. Ok, tá Faça excelente. o que você quiser, né? Faça- Desde que faça com responsabilidade. Exato, entende? Então, uma coisa é você, e tem uma coisa para os nossos pais, o que um filho pode fazer de melhor para um pai, para uma mãe, é fazer o que de melhor ele pode com a vida dele. Mesmo que isso desagrade a mãe e o pai. Olha que coisa interessante, não é? Porque tem herdeiro sim que não vai herdar. Que vai querer vender a empresa, que não vai querer trabalhar. Isso existe. É que, na verdade, assim, ele não vai querer dar continuidade. Herdar, ele vai herdar. Isso, Ele só não vai querer ser esse sucessor e dar Isso. continuidade a esse legado da forma que for, né? E ele pode se desfazer no bom sentido disso. Precisa ter consciência, mas a forma, para mim tem muito mais algo sobre a forma do que sobre qualquer tipo de obrigatoriedade de seguir esse legado ou não. Não é uma obrigatoriedade ou não deveria ser. É claro que existem pais e mães que colocam muito esse peso sobre os filhos, e eu também vejo o contrário. Filhos que querem receber isso dos pais. Querem tomar também. Tem Também, os mas que a querem gente receber e os que pode querem chegar. tomar. Mas aquele filho que quer ser visto, que quer ser esse destino do investimento libidinal Sim. desses pais,
E não é. Os pais escolhem um sobrinho, uma sobrinha, alguém mais distante da família, ou Alguém que não é um da profissional, alguém que não é da família. E aí, na monarquia, a gente tem a síndrome do número 2, né? Uhum. Então, às vezes, é o número 2 que quer. E o número 1 tá assim, ai, Que peso. eu tenho mesmo que fazer isso, eu só queria ficar criando cavalo. A Rainha Elizabeth só queria criar cavalo. E ela não estava nem perto da linha sucessória, entende? E é ótimo isso que você trouxe agora pelo seguinte. E não tava mesmo, né? Porque pra quem não sabe, o pai dela só assumiu. Porque o primeiro renunciou. Porque né? o irmão renunciou pra só viver um grande amor. Só pra contextualizar pra quem não O rei George. conhece a história. Então ela não iria mesmo, né? Não tava ali. Ela tava longe de Exatamente. ser. Mas eu acho muito, muito bom a gente entrar nesse ponto também, porque assim, então a gente já falou assim que existe esse peso e etc. E aí, quando a gente abre isso, são muitas ramificações que a gente Muito. consegue explorar e falar muito sobre várias delas. Inclusive, a gente pode marcar já uma segunda gravação, né? A segunda parte Segundo da round. nossa conversa. Muito bom. Porque você tem, e eu acho assim, né? Você pode não querer também, não ter esse dom, não ter esse ímpeto de você querer tocar o negócio da família. Você não é obrigado a isso. Ninguém é obrigado a nada. Mas dentro da sua responsabilidade, eu acho que você precisa pelo menos conhecer as suas possibilidades, entender quais são as suas responsabilidades. E aí você agir com respeito, com honra. Ah, eu não quero, tudo bem. Mas você pode aprender, e aí eu levo muito para essa questão da monarquia, como a gente estava falando. Você tem o direito de renunciar. Você tem, como alguns já fizeram lá, né? E até casos recentes, e nesse caso foi, né, do Harry, se não me engano, foi o né? Harry, Que foi o segundo. Mas você pode fazer uma gestão do seu patrimônio. Ah, eu não quero ser um executivo na empresa da família, tudo bem. Mas assim, você não precisa abrir mão daquilo que é seu. Você pode se preparar porque eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou qualquer outro, tudo bem, você pode ter ali algo que você faça que te traga prazer, que também te traga receita, né, e tudo mais, mas aprenda a fazer gestão desse patrimônio, sente na cadeira do conselho, Sim. né, resguarde os valores, os princípios da empresa, a cultura da empresa, com base naquilo que teus pais fizeram. Eu acho que as pessoas hoje, elas limitam muito, que é muito aquilo que eu aprendi com você também, que é isso ou aquilo. Não precisa. Né? Ou eu assumo o negócio e fico com toda a responsabilidade, né? A boa e a ruim, ou eu vou tocar minha vida e não quero nem saber disso. Você não pode tocar a sua vida e assumir a sua responsabilidade? Como que você consegue conciliar as coisas? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com pessoas, de fazer gestão de pessoas, gosto de empreender também, isso sempre foi meu. Mas, por exemplo, trabalhar numa empresa, se eu tivesse que mandar um currículo para uma empresa, em uma indústria do setor ferroviário, eu jamais mandaria. Entende? Perfeito. Então, assim, não era um sonho meu, é um sonho do meu pai. Sim. Não é um sonho meu, mas o que eu faço com a empresa para realizar os meus sonhos hoje? Eu faço isso. Pois é, e talvez não tenha nem sido um sonho do seu pai, tenha sido algo que se apresentou. Uma oportunidade que se apresentou e ele olhou e falou: vou fazer isso aqui muito mais por um tino de negócio do que qualquer outra, porque tem uma inteligência ali muito grande, não é? Sim. Mas sabe, você estava falando uma coisa dos tipos de herdeiro. Eu acho que a gente pode mesmo fazer os tipos de herdeiro depois. Além desse tipo de herdeiro sem noção, dissociado da realidade, tem um tipo de herdeiro que me irrita muito e que eu tenho visto, infelizmente, como conselheira, eu tenho visto com alguma frequência, que é o herdeiro que geralmente ele tem um irmão que trabalha muito, que é o irmão assim, o dedicado, né? o sucessor, o número 1, sei lá, o que você quiser chamar, mas que assumiu e abraçou e gosta, não tá fazendo por obrigação. E aí, tem o cara que ele é o bom vivant, ele só atrapalha, ele só critica, ele teoricamente tem uma função, mas ele não aparece, mas na hora de receber os dividendos ele quer. Mas na hora de ter
o luxo e ter tudo garantido e ter tudo. Aí ele quer. Antes fosse só o herdeiro que fala assim, só me paga e eu fico quieto no meu canto. Isso, não é? Nem pra isso, porque tem Eu esse vou- outro que é o pior, né? Eu vou Nem pra surfar isso. no Havaí e tal, eu sou dissociado da realidade mesmo, e beleza, eu tenho esse direito, mas veja só que interessante. Esses dois tipos de herdeiros, e esse segundo que me irrita um pouco mais, porque ele dá uma atrapalhada aí no dia a dia, eles também vão precisar entender em algum momento que eles têm direito enquanto essa herança não está dividida. Enquanto esses pais estão vivos, talvez, não é? Porque o que eu vejo nesse tipo de herdeiro? Uma coisa assim, não, isso aqui é meu para sempre. Como se fosse uma fonte infinita. Só que os pais morrem, porque é o ciclo da vida, né? De preferência morrem mais velhos, né? Se melhor. Fica o irmão trabalhando e ele ainda acha que ele é filho desse irmão. Essa configuração é uma configuração que eu vejo, É disfuncional. e é uma configuração que eu vejo que drena os sucessores tanto. Porque assim, como assim eu vou deixar meu irmão para trás? Mas ao mesmo tempo só, porque estão trabalhando sozinhos. É um sentimento ambíguo, né? Porque Muito. você, ao mesmo tempo que você fala, não vou deixar. Porque você tem aqueles. Nesse caso, quando os irmãos eles se dão bem. Então, de fato, ele assume o papel. Sim. A responsabilidade dos pais de falar, como é que eu vou deixar meu irmão aqui sem nada e tal. Isso. Só que você tem o outro lado também, que é quando você tem aquele sentimento de injustiça. De puta, eu tô claro. aqui, eu trabalho, eu faço, eu ralo, isso aqui, naná, e ainda sou Mas, obrigada Má, a fazer isso, né? Mesmo quando eles se dão bem, Sim. conforme o tempo vai passando, esse que Pesa. trabalha, em algum momento essa conta chega. E aí a gente vai chegar naquilo que a gente estava falando antes de gravar, que é o que acontece na família impacta na empresa. Você pode ter a melhor poker face do mundo, vocês como família podem ser super treinados, né, que na minha época a gente fazia treinamento de media training, Igual né? a monarquia, né? Que você olha pra cara deles, eles estão sempre com aquela cara. Eu ia chegar aí, a coisa, Rainha Elizabeth Way of Life, né? Então, tá tudo sempre muito bem, a gente aqui, uma unidade, etc. Mas as pessoas sentem. As pessoas sentem quando o casal não tá bem, as pessoas sentem quando os irmãos não estão bem, quando pais e filhos não estão bem, quando outras pessoas, porque eu tenho tido muito contato também com essa família um pouco mais expandida, que constrói a empresa, e aí isso acaba em algum momento. Irmãos, e aí os filhos desses irmãos também começam a ter problema porque esse tio morre, enfim, e aí tem acordos que estão fora do papel, aquela Sim. coisa toda. Que é raro, mas acontece muito. Raro, mas acontece muito. E sabe quando eu tô em mesa de conselho, para quem tá vendo a gente, que quer ser conselheiro de empresa familiar ou já é, enfim, eu descubro um monte de coisa financeira. Aconteceu isso recentemente. A gente estava numa reunião de conselho e aí era a primeira reunião, aí começaram a contar a história e tal, que eticamente, obviamente, eu não vou abrir, mas eu fiz uma pergunta. A gente gosta desse tio? Eu só fiz essa pergunta. Os 90 minutos seguintes foi a gente descobrindo um passivo financeiro que não estava em documento nenhum, porque esses herdeiros estavam honrando a palavra do pai com esse tio e com a família desse tio. Isso não estava registrado em lugar nenhum. Um passivo de 7 milhões. Só porque eu perguntei, a gente gosta desse tio? Como é que é esse tio pra gente? A gente gosta? Conta aqui pra mim. Porque tem muita coisa. Aqui tomando esse cafezinho. Conta aqui se a gente gosta desse tio. Quando a pessoa suspira e... Abre o jogo, né? Aí eu entrei. Então, quando a gente tá numa empresa familiar, a parte da gestão, claro, do negócio, das finanças, das pessoas e tal, é muito importante. Mas aonde é que tá o nozinho? Aonde é que tá... Porque é afeto puro. É uma bomba de afeto. E se souber canalizar essa bomba de afeto, vai dar tudo certo. Mas se não souber, todo mundo sente. Eu tô agora num outro conselho
em que são muitas pessoas fundadoras e algumas são parentes. Não tem herdeiros. Essas pessoas já são os herdeiros, né? Não tem herdeiros na gestão agora mais tática operacional, só que tem uma cisão muito grande acontecendo. E tem um irmão de cada lado. E eles, para a companhia, eles são ótimos, eles continuam trabalhando, se falando e etc. Mas assim, tá todo mundo numa insegurança a ponto das principais pessoas-chave que estão há anos falarem: isso aqui vai acabar, eu vou embora. E aí você coloca uma empresa que fatura 300 milhões por mês, conhecidíssima, em risco. Quantas Porque famílias que não estão ali, qual a responsabilidade dela? É 9 muita mil coisa, famílias. É muita coisa. É muita coisa. Então, não subestimem o afeto. E afeto é aquilo que afeta, não é aquilo que é bom. Afeto é aquilo que afeta, que mobiliza. E aí é na brechinha, é na pouquinha coisa. Acontece em casa, são dois organismos muito, muito próximos. Porque se a gente pensar na empresa como um ente, que eu falei orgânico, ela é um filho do seu pai. Eu sempre falei, a Husky é minha irmã mais velha. Aí todo mundo chega pra mim e fala assim, ele dividia a atenção. Eu falava, não, era só dela mesmo. Dividia não. Ela era número 1. Ela era número 1. É um filho. Por quê? É algo concreto que você põe no mundo. E Você vê nascer, que você desenvolve. Exato, e tem todas as etapas de desenvolvimento e etc. É uma analogia muito próxima. A analogia de você botar uma pessoa no mundo, não é? Sim. Então, do ponto de vista de etapa e tudo mais. Então, quando você sucede alguém, você está recebendo uma vida. E essa vida são milhares de vidas. Porque são milhares de famílias. Família, não é só quantos... eu tenho 130 pessoas que trabalham comigo, tá bom, mas dessas são 130 pessoas que trabalham com você, mas quantas vidas são impactadas por isso que você faz? E a depender da geração dessas pessoas, essas pessoas também sustentam os pais. Então, você está sendo responsável pelo sustento de uma família expandida de 3 ou 4 gerações, se essa pessoa sustentar neto. Eu conheço gente da minha idade que sustenta pais idosos, ainda sustenta filhos e netos. Está sustentando 4 gerações, além de sustentar por óbvio. Está sustentando 4 gerações, entende? Então, é uma responsabilidade muito grande. E uma empresa precisa entender que se ela faz porta de trem, ela não faz só porta de trem, Bárbara. Ela é um ente social. Exatamente. Pode fazer a caridade dela, pode fazer doação, mas como ente social, ela está promovendo dignidade. Ela precisa garantir direitos. E ela, obviamente, vai dar resultado para a minha função grande de um RH. E toda empresa deveria entender isso, trabalhando em 3 grandes pilares que a gente vai precisar começar a rediscutir. Que é o pilar da recompensa, que as pessoas já, ok, né, o dinheiro, o salário, o benefício, etc. O pilar do reconhecimento, que é como é que a gente trabalha o reconhecer, mas principalmente o pilar da reciprocidade. Porque quando quebra a porta de um trem, quando tem que ir lá, né, que você põe lá as suas botinhas e vai lá pro metrô, que eu falo, gente, imagina essa menina lá, tão Tira o salto, bota a bota. Tira o salto, bota a bota, bota o capacete e tal. Quando precisa estar lá 3 horas da manhã, você quer que esse cara esteja lá. E ele tem que estar lá. Sim. Porque se ele não tiver, é um problema. E quando o filho desse cara tem câncer? O que você faz por ele? Entende? Aí as pessoas falam assim... Entendo perfeitamente. Mas aqui não é ONG. Não vou nem entrar nessa conversa, porque recentemente eu gravei uma carta aberta para uma empresária sobre isso. Não vou entrar nisso, porque senão a gente não sai daqui hoje. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, no princípio da reciprocidade, sem cair no lugar paternalista, de passar a mão na cabeça, eu não tô assistencialista, eu não tô falando disso. Não. Eu estou falando o seguinte, socialmente, a gente não fez um monte de coisa que a gente deveria ter feito. Como governo, como empresa, como cidadãos, etc. A gente não fez um monte de coisa. Temos um problema. Temos um problema de educação, temos um problema de comportamento, temos um problema de compromisso. Temos um problema.
é o empresário que vai resolver. É o herdeiro que vai resolver. Porque é o empresário que move o país. E Ponto. que também gera o problema. Também. E aí, quando eu vou dar palestra, é muito engraçado assim, principalmente quando eu sei que a maioria é líder, eu falo assim, ai, quem aqui é líder? Aí todo mundo levanta a mão super feliz assim, eu. Aí eu digo, parabéns, vocês tornam a vida dos outros miserável. Excelente, muito bom. Porque as pessoas não vão embora. As pessoas vão embora por conta de outras pessoas. Elas se demitem por causa de outras pessoas. E uma empresa, e aí eu não sei te precisar onde é que é essa virada, tá? Mas uma empresa familiar, uma empresa pequena, média, que é mais de 90% segundo o Sebrae das empresas desse país, ela é o dono. Por muito cultura da tempo. empresa, a cultura é a personalidade do dono. E aí, se o dono... É isso. Aí, assim, você vai ter diversas, né? Porque as personalidades são infinitas, diversas. Cada um tem o seu jeito. E a empresa vai seguir essa tendência. Sim. E aí às vezes você não faz por mal, mas é que o reflexo disso, ele vai se amplificando nas outras pessoas, porque a sua postura aqui vai gerar uma postura semelhante, mas acentuada de acordo com essa personalidade. Isso. E o negócio vai... Só que chega uma hora que isso se rompe. Chega uma hora que isso se perde, claro, porque é a coisa semiótica, o todo é maior do que a soma das partes. Então, e quando duas pessoas se encontram, é um encontro de traumas. Isso é muito importante todo mundo saber. Porque você vai conviver com outra pessoa e ali você vai deslocar um monte de coisa, você vai projetar um monte de coisa, essa pessoa vai encostar num monte de dor sua. Sim. É assim. Então, cultura dentro de uma empresa, de capital fechado, uma empresa de dono, é a cultura do dono, ponto. Ah, mas eu não concordo. Vai fazer a sua empresa então, querido, ungido, abençoado, não é? Não, e vai se tratar. É isso que eu falo Também, eu falo também. muito sobre isso. E na metodologia, e aí por que eu falo que quando eu explico para as pessoas, né, o porquê que eu falo de uma forma diferente e vejo que é diferente do que muitas outras pessoas que atuam diretamente e que passaram nesse processo falam. Fazer gestão de uma empresa familiar é completamente diferente de você fazer gestão de uma outra empresa com características diferentes. Completamente É diferente. completamente diferente. E aí você pega, por exemplo, grandes consultorias ou executivos formados em grandes universidades renomadas e etc. Por que que eles não resolvem esses problemas? Porque eles eles foram ensinados a trabalhar, a olhar com os números, resultados, indicadores, bababá, mas não entender o que afeta esses. Você de fato tem que usar. Então, assim, na metodologia que eu falo, né, do que eu ensino, a gente fala sobre o sistema, que é essa gestão empresarial, o indivíduo, que é um domínio emocional, domínio mental, e a ação, que é essa postura de liderança, de como você traciona as coisas acontecerem. E aí você pega essas pessoas que olham exclusivamente os indicadores, ou com o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar, prazos, então as metas, não sei das quantas, e bababá. E você olha a parte burocrática, jurídica. Ah, eu preciso de documentos, você pode fazer uma pilha de documentos. Manda essa galera assinar. Não assina. Porque eles não olham, pouquíssimas pessoas que estão dentro e até fora de empresas, porque a gente tem muitos conselheiros de empresas familiares que não têm esse olhar, que não fariam a pergunta que você fez. Pois é. Eles iriam olhar e falar assim, tá bom, mas cabe no fluxo de caixa? Cabe isso, cabe aquilo, cabe... Eles vão para uma parte muito prática e técnica que também precisa, só que se você não entende a base, a raiz, a origem dos problemas que tá nas relações e nos conflitos e nessa parte afetiva, você não resolve. Isso. É exatamente isso. E tem uma coisa que é assim. Eu vou ver como é que eu vou explicar isso. Eu vou explicar isso com um exemplo prático, que a gente está liderando de um herdeiro que você conhece, inclusive, que foi seu colega na mentoria. Tem essa coisa não, a pessoa tem que trabalhar e ela... porque essas exigências, elas são feitas como se a pessoa não ficasse doente. Estamos no sofá de casa, né? Então tá bom. Estamos no sofá de casa, exatamente. Então tá bom. Eu achei que ia, tá bom, alguém Fernanda, tá bom, tá alguém bom. ia estar agoniado com... só pra dizer que o meu sapato não sujou esse sofá branco maravilhoso, porque eu sou chata pra caramba, entendeu? Mas agora a gente tá no sofá de casa mesmo. Então, assim, as pessoas, elas vão falar sobre essas coisas mais pragmáticas, como se ninguém ficasse doente, como se ninguém tivesse dívida,
como se não tivesse problema em casa, como se o transporte público não fosse um problema, a segurança não fosse um problema e assim por diante. Como se todo mundo morasse a 10 minutos a pé. Se férias escolares não fossem um problema. Exato. Não é? A gente esquece que isso existe. Exato. Como se gênero não fosse assimétrico, raça principalmente, etc. Muito bem. E por que eu tô falando isso? Porque um herdeiro hoje, que é meu amigo e que você conheceu, que é o dono dos caminhões lá do interior de São Paulo, o processo de mentoria dele foi muito interessante porque a grande pergunta foi: você quer fazer isso para a próxima metade da sua vida? Porque o pai disse, valeu, falou e foi para outros negócios. Sim. A irmã também entendeu que aquilo ali, ela não era a pessoa que ia herdar e tal, não sei o quê. E ele, abraçou. Só que ele começou a entrar no lugar de não ver a saída de como é que ele resolvia a questão dos problemas com os caminhões, o turnover, etc. Todo esse problema que todo mundo tem. E ele estava muito angustiado. A pergunta da mentoria dele foi: você quer fazer isso para a próxima metade da sua vida? Você está chegando nos 40 anos. Você quer fazer isso ou você quer vender essa companhia? É uma decisão para você tomar e não pode demorar. E que muda tudo. E que muda tudo. Tudo. E que muda tudo. E ele tem os outros negócios e tal. Ele passou umas 2 semanas pensando, voltou pra mim e falou, quero fazer. Mas eu não quero fazer igual a todo mundo. Falei, aí falou minha língua. Aí eu encontro uns doidinhos que nem eu acho ótimo, que nem a gente. Aí eu falei, então tá bom, então vamos conversar, porque o que você tá fazendo, o que resolve o seu problema, não é RH puro. Você não vai conseguir resolver seu turnover, por exemplo, ou eles cuidarem melhor dos caminhões ou qualquer outra coisa, com metodologia de RH pura. Você precisa de RH com social. Aí fui lá. Um beijo pro Guilherme. Aí fui lá. Guilherme me levou pra beber uns routine no restaurante. Aí falei pra ele, olha, em média, de 40 anos de trabalho, um caminhoneiro passa 3 em casa. De 3 a 5. De 40, você convive com a sua família de 3 a 5 anos. O que muita gente vai falar assim, ai, que ótimo, esse casamento vai durar pra sempre, né? A gente que é casado, já foi casado, então, ai, que ótimo, vai durar pra sempre. Brincadeiras à parte, é muito pouco tempo. Pensa que enquanto ele tá na estrada, essa família, geralmente uma família heteronormativa, tem uma mulher aqui em casa, sozinha, com os pais, os sogros, os filhos, provavelmente. a casa, o carro, etc. Tá. Quando esse cara chega, tem a manutenção pra fazer, o carro pra arrumar, não sei o quê, tal. Tem mais trabalho. Tem mais trabalho. E ele fica, quando muito, 3 dias em casa. E em geral não é um fim de semana. Então assim, o que eu falei pro Guilherme? Falei, Guilherme, o negócio é o seguinte. Quando ele tá na estrada, a gente precisa tentar promover uma vida um pouco mais digna pra ele. Porque filho de caminhoneiro não quer ser caminhoneiro, gente. Porque esse caminhoneiro também trabalhou pra dar uma vida melhor pra esse filho. A gente tá falando de saúde mental, que tem que fazer exercício físico. Você quer que o caminhoneiro role um pneu na Bandeirantes? Tipo um CrossFit Roots? Entendeu? Não dá. É isso. Ele dorme dentro do caminhão. Muitas vezes ele faz comida embaixo do caminhão. Faça frio, faça sol, faça chuva, tudo. E a gente tá achando que essa vida é fácil? Então, assim, primeiro, a gente precisa cuidar dele no trajeto. Segundo, a gente precisa cuidar dessa família em terra, fixa. Então, por que é que a gente não tá ajudando essa mulher a fazer a manutenção da casa dela, do chuveiro dela, do carro dela? Por que a gente não está orientando essa mulher sobre a educação dos filhos, sobre a saúde? Quais são os aparelhos de saúde disponíveis no território? A gente não quer substituir poder público, saúde suplementar, isso, nada a disso. Responsabilidade social, Orienta. corporativa, o que você pode fazer. Orienta. E eu fiz isso na empresa, a gente fez um encontro do Mastermind que eu faço parte, e nós recebemos lá, acho que 10, 12 empresários. E eu literalmente abri as coisas, né, os indicadores, o que a gente fazia, só que mais eu evidenciei com os indicadores as ações que a gente tem feito ao longo dos últimos meses e anos. E uma das coisas que eu trouxe
Porque a gente tem 7 códigos de honra. Uhum. Os últimos 2 é desenvolvimento humano e responsabilidade social corporativa. Uhum. E eu mostrei para eles o quanto isso representa no nosso faturamento líquido, já excluindo os impostos e tal, Uhum. no líquido tá 0,0. E assim, você cuida da família, você cuida dos filhos, né, deles, você dá Isso. suporte, você cria vínculos, a tua empresa passa a ser importante na vida dessa pessoa, Mas é porque claro. esse cara é importante pra você. Se você não precisa entregar o negócio, quando você precisa, às 3 horas da manhã, mandar alguém lá pra trocar, que nem o exemplo que você deu, você não precisa dessas pessoas claro. disponíveis, dispostas a fazer aquilo por você, claro. que não seja só pelo salário. Então, se ele é importante pra você porque você precisa, seja importante na vida dele. isso. Agora, você não vai ser só importante na vida dele pagando o salário em dia, porque isso é uma obrigação. Você não vai ser, né, pagando aqueles benefícios que são obrigações Sim. também. E eu já vi, eu achei ridículo. Tá Tem bom. gente que acha que ok, que é válido, mas eu acho ridículo. Você listar, né? Você solta uma vaga no LinkedIn, aí você coloca, tipo assim, os benefícios que você encontra aqui. Vale transporte, vale alimentação, como se você já não tivesse que fazer isso. Tipo assim, uma coisa é você chegar pra pessoa, né, e falar assim, olha, isso daqui é o que a lei exige, isso daqui é o que eu faço porque eu acredito que isso faz parte dos meus valores e dos meus princípios e da minha responsabilidade, que eu entendo como responsabilidade social corporativa aqui, do que eu preciso fazer pra desenvolver melhor a sociedade, porque eu posso fazer isso. Só que todo mundo reclama porque acha que não é a sua responsabilidade, como você falou, então é o governo que tem que fazer isso, ou isso vai me custar muito A caro, pessoa tem que fazer sozinha. eu não sou obrigada porque eu não sou ONG, ou qualquer coisa que o vale que a pessoa pode colocar. Só que eles não fazem nem conta. Porque assim, eu faço não pela matemática. Eu acho que assim, a matemática e o quanto isso melhora a minha produtividade, porque melhora, eu provei pra eles que o turnover, a produtividade, melhora tudo. Eu provei que isso melhora. Mas, sem olhar pra isso, eu faço porque é uma questão minha moral, espiritual, que isso é meu, né? Do servir e da responsabilidade que eu tenho com a sociedade. Agora, se você não quiser olhar por esse lado, porque você não, né, não tá muito ainda aflorado pra isso, Olha pro dinheiro. faz a conta. E pra quem se diz cristão, eu fico muito me perguntando como é que alguns cristãos dormem em paz. Que talvez não sejam tão assim, não Entendeu? entendem a moralidade Sabendo da que coisa. se Jesus voltasse hoje, não era no templo rico que ele ia. Então não entenderam muito bem Não. a mensagem. E aí, o que aconteceu? Falei pro Guilherme, então a gente tem que cuidar do cara no trajeto, dessa família fixa. Tá. E quando eles se juntam, tem que ser festa. Eles têm que namorar, tem que estar com os filhos, tem que, entende? Pelo amor de Deus, em que momento, eu sei em que momento, que eu estudo religião, em que momento a gente deixou de ter prazer na vida, ou achou que ter prazer, sabe, é uma coisa secundária, e não é. Então, se a gente não quisesse sentir prazer, o Brasil não era o maior país consumidor de redes sociais do mundo. A gente não estava consumindo jogo eletrônico do jeito que a gente está. Então, tem uma aspiração, um desejo de sentir prazer, seja ele efêmero ou não, seja ele rápido ou não. A gente não teria os problemas com adicção, com vícios, etc., que a gente tem. Então, por que a gente não está falando um pouco mais do prazer num lugar saudável? E a maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias, assim, de dono, acham que tem um projeto social de dar o alimento e orfanato e etc., da porta para fora, e tem que ter também. Sim. Mas não cuida de quem tá dentro. E aí isso pra mim é uma maluquice. Maluquice completa. Isso é o rabo abanando o cachorro, pra mim é uma coisa, isso pra mim é uma coisa muito, muito doida. Ao mesmo tempo em que eu também conheço lugares, como a sua empresa, por exemplo, que estão ali nesse princípio da reciprocidade mais profundo que eu gosto de ensinar por onde eu passo, nos conselhos e tudo mais, nas aulas. E também tem gente que não tá nem aí, tá? Sim. Também tem gente que, fazendo tudo isso, aspas, a mais, não faz mais do que a sua obrigação, porque você é herdeira. Sim. Aí a gente volta pro começo. Olha esse arco narrativo. É um ciclo, né, que você fica... Olha esse arco narrativo. Mas isso é igual o padrão de gerações de família. Que você tem a avó, que faz com a filha, que faz com a neta, que faz Alguém com a tem que bisneta. interromper. Alguém tem que interromper. E eu acho que, assim,
eu falo, então, sobre a questão do herdeiro, que já é de uma maneira diferente, né? Saia do armário. Sim. Agora, essa foi a melhor expressão de todas. E que esses herdeiros saírem do armário, assumir, ocupar... Porque eu falo pra eles assim, ocupe o seu devido lugar Isso. na vida e na empresa. Claro. Então, você tem essa parte. E uma outra coisa que eu bato muito é nisso. Saiam desse lugar de que você não tem responsabilidade. Você pode não salvar o mundo, porque você não vai salvar o mundo, mas o que tá ali... eu tenho 10 funcionários, pensa nesses 10. É isso, dessas 10 famílias. Dessas 10 famílias. E todo governo vai ser ruim. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, assim. Gente, todo governo vai ser ruim para alguma coisa, entende? A estrutura que a gente tem tributária no Brasil é muito difícil. Empreender nesse país é de um heroísmo, assim, sabe? A gente que decide ser empresário, é de um heroísmo fazer as coisas que a gente faz com os obstáculos e com a burocracia que a gente tem e com as dificuldades que a gente tem agora. Principalmente quem tem empresa que depende de mão de obra física, presencial, saiba que vai piorar. Não vai melhorar. Porque a gente tem um grande concorrente hoje em dia chamado internet. Então, daqui a pouco, um caminhoneiro, Bárbara, vai custar 30 mil reais? Sim. Porque esse país é cortado por rodovia. Sim. Eu falo pra investir na ferrovia, não que tenha que acabar. Eu também Né? acho. Mas vai acontecer, galera. Vai E acontecer. aí, assim, fica todo mundo falando de inteligência artificial, que é lindo, mas o arroz precisa chegar na sua mesa. Exatamente. A sua roupa precisa chegar para você vestir. Pensa no agro. Hoje em dia Entende? eu conheço muitas famílias, empresas do agro, né? Famílias que têm negócios ali no agro e que elas falam justamente disso, da dificuldade que tá de encontrar pessoas que queiram ir para o campo. É isso. Então, eu não me preocupo porque eu gosto de dizer que no capitalismo não dá até ter que dar. É. Então, eu vi empresas virando home office, empresas que se recusaram por 20 anos a fazer teste. Eu vi empresas virarem de home office em 15 dias na pandemia, Sim. para não morrer. Sim. Eu tô vendo empresas abolindo a escala 6x1, porque não tem mais, em alguns lugares, quem trabalhar 6x1. Essa foi uma das coisas difíceis, assim, pra mim. Quando a gente pegou um projeto que a gente teve que aumentar turnos e tudo mais, a gente nunca trabalhou 6x1. E aí, a gente, naquele momento, e eu acho que é importante trazer isso também, né? Não só para professor, mas para empresário de Sim. modo geral, quem tem que tomar as decisões. É difícil, às vezes você tem que tomar uma decisão que você não concorda, porque naquele circunstância. pela circunstância. Mas é diferente de você fazer assim, vou tomar essa decisão até que eu consiga dar esse próximo passo, porque eu sei que eu quero voltar atrás, como a gente agora conseguiu. Vai conseguir. É a diferença do padrão para exceção. Entende? É isso. Então, assim, às vezes você tem que tomar uma decisão Sim, que vai contra aquilo que você gostaria de fazer, sim. por uma necessidade da circunstância, mas você não pode abandonar o que você pensa e falar assim, ok, mas até eu levo isso por quanto tempo e o que eu preciso fazer para que a gente consiga voltar isso como era. Então, assim, comprar uma outra máquina, investir numa outra máquina, automatizar e tudo mais, eu tiro esse turno, trago para cá e faço. Existem formas. Então, Existem tem que formas. querer. Tem E que aí, querer. toda vez que as pessoas vêm conversar comigo, etc., eu falo, depende de quanto você manda. E se você manda, você pode não conseguir fazer na hora, mas precisa ter a intenção de fazer. Quem tem a caneta precisa querer fazer, Sim. Bárbara. E aí, para fechar a coisa do projeto, que eu acho que é importante, o projeto chama Voltarei. E é um orgulho imenso. O que o Guilherme fez? A gente teve essa conversa. Beleza, bebemos routine bom pra caramba. O que o Guilherme fez? O que eu pedi para ele fazer? Contratar uma assistente social. Só isso. Contrata uma assistente social. Ela vai saber exatamente todos os protocolos que ela tem que implementar. De acompanhamento dessas famílias, de anamnese, etc, etc. Bárbara, a gente descobriu esposas que tinham nódulos no pescoço, estavam crescendo, elas não sabiam o que fazer, tinham tentado agendar coisa para dali meses, porque não sabiam que tinha um outro tipo de atendimento, um outro tipo de cadastro. O Guilherme me levou para conhecer o prefeito de Barretos, o bispo, o presidente do sindicato, todo mundo, assim, Sebrae, Senac, para a gente mobilizar realmente o que já existe. Porque o que o empresário precisa entender, o herdeiro precisa entender, é que o problema não é falta de recurso. O problema é o conhecimento e a orientação de como utilizar.
E só fazendo um parênteses nisso que você tá falando, eu acho que, e aí sim, colocando a questão do sucessor. Quando você pega uma pessoa que criou uma empresa, fundou uma empresa de 30, 40 anos atrás, dificilmente ela vai ter esse entendimento. Dificilmente ela vai enxergar por esse lado. Sim. Então, neste ponto, eu coloco sim como uma responsabilidade, como uma oportunidade do sucessor dar este passo além para a empresa. Perfeito. Porque ele já vem com uma cabeça diferente, ele já vem com um estudo diferente, um entendimento diferente. E aí ele consegue, com as ferramentas que ele tem hoje, conhecimento que ele tem hoje, não é julgar, mas é porque meu pai nunca fez, eu não vou fazer, coisa, ou ele não ligava para isso. Às vezes ele não tinha, e antigamente nem se falava muito disso, eram outras questões. Claro. Agora, o que você faz daqui para frente? É isso. O que você pode implementar? Porque meu pai tinha um jeito dele de fazer a responsabilidade social dele, né? Como a gente fala, as ações sociais, ou o que quer que seja. Em outro mundo. É isso. Era outro tudo. Bárbara. Então, o que você hoje, com as informações que você tem, com o conhecimento que você tem, como você pode colocar isso em prática? Como é que você pode mudar não só a tua vida, a tua empresa, a vida das famílias que estão envolvidas na tua empresa e contribuir com essa sociedade e parar de ficar falando que porque o mundo tá perdido, e vai continuar perdido se você não fizer alguma coisa. Vai, porque socialmente a gente precisa se articular. E aí tem uma coisa, é muito importante isso que você está falando, porque uma outra coisa que o sucessor, que o herdeiro, pode fazer muito diferente é se aproximar do terceiro setor, no sentido de consumir a produção do terceiro setor. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos problemas de mão de obra na área de tecnologia, por exemplo, o terceiro setor está resolvendo. Sim. Porque existem organizações da sociedade civil que estão formando jovens programadores, desenvolvedores de software e tudo mais, jovens periféricos, mulheres, etc. A minha irmã é um exemplo. Minha irmã hoje, ela é desenvolvedora de um grande banco. Então, assim, falta mão de obra ou você não tá sabendo procurar? Exato! Ou você tá querendo só aquele currículo que fez intercâmbio e aí você fala assim, pera, aí também a gente tem um para pagar R$1.900, esse cara também não vai querer. Então, veja, vamos dar aqui uma organizada, porque também esse pessoal que fala mal de jovem, eu pergunto de que jovem que você tá falando. Porque geralmente é o jovem branco do eixo sul-sudeste Brasília. Não é o jovem negro da periferia, não é o jovem do norte e nordeste. Porque este jovem, muitas vezes, ele está na tentativa de ser a geração que dá a mudança, que oferece a mudança para a família dele. Então, como empresários, como herdeiros, como sucessores, olha eu falando como herdeiros, né? Eu já tô aqui super no personagem. Já estou aqui super no personagem. Mas assim, é muito esse lugar de temos um problema. Outros entes precisariam se mobilizar? Sim. Esses entes demoram mais. Muito. Eu vou me articular com outros entes para mudar isso aqui também. Mas agora eu tenho que fazer outras coisas. Exemplificando o que você está falando, quando deu o problema no Rio Grande do Sul, quem se mobilizou primeiro? Foi o privado. Entende? É isso. É isso. Então você o vai Guilherme esperar... mandou 25 caminhões com resultado negativo. Então... Ele disponibilizou 25 caminhões para levar as doações do interior de São Paulo inteira. E aí a gente fala que a gente não consegue consertar as coisas? A gente não consegue se a gente não quiser. Palhaçada. Quanto tempo a gente tá aqui, Davi? Davi já não aguenta mais. Vocês vão avisando a gente. A gente tá aqui. A gente fala sem parar. A gente vai ter que gravar um próximo. Aqui às 7 horas já. Porque é isso. Então, assim, quando as pessoas querem e elas se sensibilizam com uma causa, com uma situação que foi esporádica, né? Porque aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul não acontece o tempo todo. Mas você só vai se prestar atenção naquilo que acontece. Porque foi fora do... E o que acontece todos os dias? Não, mas tem outra coisa. Por que só mobiliza depois? Às vezes eu me sinto aquele filme Não Olhe Para Cima. Gente, o meteoro vai cair. Gente, o meteoro tá vindo. Gente, vocês estão vendo o meteoro? Gente, o meteoro. E aí eu vejo o brasileiro super mobilizado numa tragédia como essa, mas o terceiro setor, que é de onde eu também faço parte, tá há anos dizendo o meteoro vai cair. A enchente vai acontecer. O problema vai acontecer, o incêndio vai acontecer, a mortalidade vai acontecer. Eu tava na COP30 agora. Então, a gente não pode deixar de conversar sobre essas coisas. Por que a gente não tá conversando antes?
Dá tempo de eu falar uma coisinha sobre cultura? Que tudo aqui é contencioso, né? Não é preventivo. Exato. Só que o contencioso custa muito mais caro. Entende? E as pessoas não fazem conta. É isso. Não fazem conta. É isso. E aí, dá tempo de falar sobre cultura rapidinho? E aí, as pessoas falam sobre cultura. Que é uma coisa meio... Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comeu, só ouço falar. Exatamente. E pra mim, eu até participei de um podcast recentemente lá no Conta Azul com o Basália. Ele falou uma coisa que eu falo bastante, a gente falou uma coisa muito parecida, que é: cultura é tudo aquilo que você permite que aconteça na sua empresa. Ponto. O que você tolera vira cultura. Ponto. Não tem nada muito diferente disso. E uma empresa de dono, a cultura vai ter o jeitão do dono. É a Não personalidade. adianta, não adianta. Mas olha só que interessante. Quando você trabalha bem o princípio da reciprocidade, que é um desses 3 que eu comentei, os outros 2 também, mas bem Sim. o princípio da reciprocidade, você não precisa fazer mais nada com a sua cultura. Nada. Sabe o que está acontecendo lá no Guilherme? Bom, para começo de conversa, essas mulheres não vão deixar esse marido pedir demissão nunca, né? É isso. Eu tenho esposa de colaborador meu que saiu de empresa multinacional e ela fala pra ele: se você perder esse emprego, tu vai arrumar um problema em casa. Não A saia. gente foi esperto. E quando a gente faz os nossos encontros, porque a gente tem dia de família, a gente faz o Natal, enfim, a gente tem algumas ações que a gente traz a família pra dentro da empresa, né, do ambiente da empresa. E ela, você fala, como é que ele tá? Ó, se qualquer coisa você me avisa. Sabe, tipo, mãe com filho na escola? Qualquer coisa você me avisa que eu dou um puxão de orelha. Brincadeiras à parte, esse movimento, ele começa a acontecer porque que outra empresa vai consertar o chuveiro dela? Ela vai ligar 2 horas da manhã porque, sei lá, o carro deu problema ou qualquer outra coisa. Entende? Na semana seguinte que a gente implementou esse projeto, Bárbara, a filha de 30 anos de um caminhoneiro faleceu. O Guilherme não só organizou a volta dele, mandou outro motorista, ele estava a 900 quilômetros de distância, esse pai. Ela tinha acabado de ter um neném, acho que era o 3º filho dela. Uma história muito triste, assim, muito triste. Mas a gente estava lá. Então o Guilherme não só organizou as coisas mais práticas que toda empresa deveria pelo menos fazer, mas foi ele que organizou comida, foi ele que lavou louça, porque as pessoas, elas entraram em parafuso. E ele estava lá, ele podia fazer aquilo. Por que não? Então, essa coisa, a pergunta que eu queria que as pessoas se fizessem é: por que não? Se a resposta é por orgulho ou para ensinar uma lição e tal, óbvio que a reciprocidade, o nome já diz, precisa ser recíproca. Você não vai ficar fazendo esse tanto de coisa por uma pessoa que, com o perdão da expressão, caga pra você e pra sua empresa. Essa pessoa não devia nem estar trabalhando com lá. você. É isso. Entende? O problema das pessoas é generalizar por exceções. Se você tem dentro da tua empresa um monte de gente que caga pra você, pro teu trabalho e pra tudo, você tá fazendo algo muito errado para que... Sim, porque assim, o problema é o porquê que elas te enxergam assim e por que você as mantém assim. Porque aí você tem que entender de onde vem, qual é a causa raiz. É você que talvez não se faça ser uma empresa ou um empresário que as pessoas queiram estar com você, né? Ou será que você mudou em algum momento e essas pessoas não se adaptaram a essa nova cultura? Aí, meu filho, manda embora, contrata gente que vai estar ali junto contigo. E assim, você também precisa se perguntar por que as pessoas não estão abençoando aquele lugar. É isso. Por que será? Porque uma coisa é 1 ou 2, outra coisa é a maioria. Total. Outra coisa é a maioria, né? sem dúvida. Outra coisa é a maioria. E aí você não precisa, o RH agora vai me matar. Tudo bem. Você não precisa de pesquisa de clima para isso. Se você é uma empresa pequena ou média, se você tem planta, se você... planta no sentido de fábrica, né? Fábrica de distribuição e tal, escritório. E se você vive ali, você precisa ser capaz de cheirar aquele lugar. Você precisa ser capaz de saber o que está acontecendo, entende? E é claro que você manter as hierarquias, etc., muitas vezes é importante e tudo mais, mas que distância é essa tão necessária assim? Sabe o que é? São as pessoas que acham que você ser dono, você ser um empresário, é você ser estratégico. É você não andar na... Não, mas é que você não andar ali no meio, você não sentir, você não perceber, você não ter contato com as pessoas, você não olhar no olho.
você não tomar um café às vezes com alguém, você não dar um bom dia. Não, você e também, mas viver aquilo. mas também parar com essa coisa de... essa também é uma coisa que me xingaram pra caramba já, mas enfim, eu vou falar. Que eu fui conselheira uma vez de uma empresa também no interior, familiar. E tinha essa coisa de, eles têm que ter postura de dono, eles têm que ter postura de dono, eles têm que ter postura de dono. Tá. Quem é que chega aqui de carro importado todo dia com motorista? Não é o cara da fábrica. Então ele não é dono. Ai, você tá dizendo que você tem que dar o motorista pro cara da fábrica? Não. Não. Só Se não você tá pede. dizendo isso é porque você não entendeu porra nenhuma. Esse é o ponto. Pede pra ele ter também o compromisso que você tem, porque esse é o patrimônio da sua família. A maioria do dinheiro é você que... Então, assim, e o ônus também, é óbvio. O meu ponto todo é o seguinte. Essa coisa toda de proporcionar um trabalho melhor, etc., vai passar por mexer na margem. Sim. Só que vai passar por construir mais receita. E de novo, a gente volta naquilo que eu falei. Faz conta. Faz conta, puta que pariu. Faz conta que tu vai ver como tu é burro. Isso, sai do armário e faz conta. Eu acho que a gente termina assim. Sai do armário, faz conta e mexe direito com o social, porque, Bárbara, não tem como dar errado. O Guilherme, ele reduziu o turnover dele, eu juro. Não sai ninguém há 3 meses. E ele tinha, tipo, 3, 4 saídas por mês. Entende? Eu entendo. Isso é muito num time de 20 pessoas. Eu entendo. Isso é muito. Isso é um grande achievement. As pessoas não estão comprometidas. Quem não tá Gente, comprometido, né? exato. Quem não está comprometido? Ninguém acorda pra trabalhar mal. Isso o Dejuro vai falar muito, né? Assim, quem vai pra trabalhar mal? Você, hoje eu vou ser pior que ontem. É. Não tem isso. Mas, como vida, assim, eu acho que a gente podia terminar se perguntando o que a gente tá sendo como indivíduo mesmo, assim, de facilitar a vida dos outros no trânsito. Mas ninguém facilita pra mim. Tá bom. Seja você a diferença também, entende? Dá limite pra quem tem que dar, não é também pra ficar aceitando tudo. Também não entendeu nada, se acha que é isso, né? É. Mas estabelece uma relação com o mundo que seja um pouco mais pacífica, um pouco mais harmoniosa, um pouco mais do que na minha religião a gente vai chamar de trocas justas. O que são as trocas justas na sua empresa hoje? Ou você só quer? Que é esse princípio de você explorar como uma colônia de exploração mesmo. Você quer extinguir todos os recursos, ter a maior vantagem de todas e também não quer abrir mão de nada. Sim. Você fala, você dorme em paz desse jeito? Não sei. Eu não dormiria. Não. Fica aí uma reflexão. Principalmente para quem se diz cristão. Muito obrigada, Fernanda. Não serviu de nada. Fernando, seu trabalho foi excelente. Foi A gente falou de excelente. cultura, a gente falou da família com a empresa tal, a gente falou de um monte de coisa, não foi? Foi. Ai, Vocês gente. gostaram? Foi muito bom. Foi importante o melhor que você vai gravar na sua vida inteira, Davi. Maravilhoso. Minha querida. Ai, foi maravilhoso. A gente vai marcar de novo, né? A gente vai, Tem tanta óbvio. coisa. E olha, eu tenho certeza absoluta que essa conversa que a gente teve, assim, muito, muito sincera, muito aberta, muito real, muitas pessoas precisam ouvir. Não só os herdeiros, os sucessores, mas até outros empresários, porque assim, a gente fala de empresas familiares e desses conflitos, mas isso acontece em qualquer empresa, e essas pessoas que criticam os herdeiros estão criando empresas e muito provavelmente quando se forem bem nessas empresas e tiver daqui 20, 30 anos, vão querer ter seus herdeiros, seus sucessores. E tem filhos. Como é que Entende? é seu filho? Então, e você que tá começando do zero, né, teu negócio, as tuas coisas, começa direito. Começa pensando no futuro, começa pensando nesses conflitos, começa pensando nessa responsabilidade que a gente tá colocando aqui. Total. Não passa vergonha não, gente. Passa não. Não Não passa precisa. vergonha no débito não. Chama a gente. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Um beijo. Tchau.